Boa noite. Eu utilizo a tribuna para falar sobre o pronto-socorro municipal. Eu tenho acompanhado a dificuldade que os médicos que trabalham no pronto-socorro em internarem pacientes na Santa Casa. Muitas vezes esses pacientes ficam horas e horas e horas no pronto-socorro. Existe uma negativa por parte dos médicos que recebem esses pacientes na Santa Casa. E vou dar como exemplo a minha pessoa. Acredito que alguns vereadores também já compareceram ao pronto-socorro para isso. Aí eles procuram a nossa ajuda e pelo simples fato de chegar até o pronto-socorro, a vaga surge. Então, eu não concordo com isso. O fato de não existir vaga faz parte do sistema. A gente sabe que a Santa Casa está sobrecarregada, não atende mais São João da Boa Vista, mas o fato da negativa de uma vaga para um paciente são joanense que está no pronto-socorro, necessitando de uma vaga, e a chegada de uma pessoa que possa intervir, essa vaga surgir imediatamente, isso, na minha opinião, significa que essa vaga já existia e estava sendo negada por capricho. Isso é um fato inadmissível. Esses pacientes, se realmente não existe vaga na Santa Casa, esses pacientes deveriam ser mantidos no pronto-socorro municipal com um suporte básico até o surgimento da vaga. Vou citar um exemplo, por exemplo, um paciente com pneumonia. O médico do pronto-socorro entrou em contato com a Santa Casa não fornece vaga, inicia-se o tratamento e mantém esse paciente no pronto-socorro até o surgimento da vaga, ou se essa vaga demorar, se for o caso, até a alta desse paciente no próprio pronto-socorro. Porém, o pronto-socorro de São João da Boa Vista não conta com esses medicamentos básicos. Nesses dias de surto de dengue, andou faltando até medicamento básico, como Novalgina e soro. Isso relatado por vários pacientes. Então, eu acho que é um ponto que tem que ser corrigido. Se a Santa Casa nega pacientes de São João, por que a Santa Casa não nega pacientes de Jaguaí? Eu fiz um levantamento, não existe pacientes de Jaguaí com vaga negada. Pacientes de Águas da Prata, todos vêm, as vagas não são negadas. Pacientes de São João da Boa Vista têm as vagas negadas. Aí o fato de chegar uma determinada pessoa e a gente consegue essa internação. Não concordo. Claudinei, eu gostaria de propor a presença do diretor técnico do pronto-socorro para que a gente possa discutir junto com ele a possibilidade de que esses pacientes que não obtenham a vaga, eles possam ser mantidos no pronto-socorro em condições adequadas de medicação, de alimentação, de higiene. Pois se o pronto-socorro realmente é um suporte na saúde, tem que ter as mínimas condições para funcionar. E não ser o que está acontecendo hoje, filas e filas e pacientes que necessitam ser internados, estão sendo encaminhados para casa, correndo risco de óbito, correndo risco de agravar sua patologia, porque a Santa Casa nega. Então, se nega, é porque realmente não pode existir a vaga. Eu fui, na semana passada, 4 vezes ao UPS, porque pacientes me procuraram. Inclusive, um procurou você anteriormente, que foi o senhor Francisco. Naquela tarde, ele piorou, foi até o pronto-socorro, houve uma negativa por parte da Santa Casa em internar. Assim que eu cheguei, o médico ligou na Santa Casa e informou que eu estava do lado dele no telefone, a vaga saiu. Então, a vaga existia. Essa vaga não está sendo dada aos pacientes da Boa Vista. Correto? Você presenciou, te procuraram, inclusive você havia me ligado. Isso. Então, eu acho que esse é um caso que está ocorrendo com frequência e isso não pode acontecer. Com relação aos médicos do pronto-socorro, acho que eles estão realizando um trabalho dentro do limite. Estão sobrecarregados, principalmente agora com o surto da dengue. E com relação às internações para a Santa Casa, todos se esforçam ao máximo para internar. Eu isento os médicos do pronto-socorro. Está existindo algum problema realmente com relação à admissão na Santa Casa. Eu acho que isso tem que ser corrigido, pois a Santa Casa recebe dinheiro público para receber esses pacientes e principalmente os pacientes de São João da Boa Vista. E os nossos munícipes têm as vagas negadas. Porém, Aguaí, Águas da Prata e demais cidades vêm para São João da Boa Vista
e muitas vezes acabam ficando até nos corredores da Santa Casa, porque a Santa Casa está superlotada. Então, eu gostaria que o Dr. Emerson comparecesse, para que a gente pudesse realmente dar uma solução para isso. Obrigado. Doutor Chaves, uma parte para mim. Eu precisei também, até cheguei um dia no pronto-socorro, uma prima minha internou deu liberação, uma parte, pedindo parte. E essa parte, essa paciente, que era minha prima, se internou às 11 horas da noite e era 4 horas da tarde, no outro dia, não tinha internado ainda. Ao médico, por isso que eu falo que o médico do pronto-socorro estava assim, toda hora ligando para o hospital, falando com o doutor João Vicente, para ver se arrumava uma vaga. E não conseguiu, ela foi embora para casa. Então, o médico do pronto-socorro lutando para conseguir essa vaga. Ele falou, vê se você consegue, porque eu já tentei de todas as maneiras, não consegui. Isso está realizando. Eu acho que além de chamar o doutor, da Biosaúde, como é que chama? Não, o doutor Emerson, que é o diretor técnico do pronto-socorro. E chamar também o provedor do hospital, para se explicar por que não está fazendo essas internações. Se as pessoas estão no pronto-socorro e precisam ser internadas. Mas podia chamar os dois, convidar os dois para a gente... Eu concordo, mas eu vejo que o problema realmente está ocorrendo, pelo que eu tenho acompanhado, é a negativa da Santa Casa. Então, e esses pacientes que têm as vagas negadas pela Santa Casa, eles têm que ter qualidade no atendimento no pronto-socorro. O paciente tem que ser mantido no pronto-socorro e não dispensado, como você acabou de citar, que esse paciente foi dispensado. Esse paciente tem um quadro clínico agravado, como você presenciou o quadro do Francisco, que se agravou em muito o quadro clínico dele. Certo. Os médicos não conseguem internar e mandam para casa. Não, esses pacientes têm que ficar no pronto-socorro, já medicados, já aguardando vaga e com o atendimento que seria dado na Santa Casa. E isso, o pronto-socorro municipal não tem condições, porque lá não existe antibiótico, lá não existe medicamentos básicos, lá não existe alimentação, lá não existe condições de fazer higiene nesses pacientes que permaneçam lá. Então, é um erro grave que já acontece há anos, mas que tem que ser corrigido, pois quem está sofrendo é a população. Certo. Vou colocar em deliberação o pedido do vereador Chaves, chamar o diretor técnico do pronto-socorro, doutor Edson. Em deliberação. Pela ordem, senhor presidente. Em deliberação, vereador. Eu queria pedir a suspensão dos trabalhos para a gente discutir essa situação. Suspendo os trabalhos, eventualmente, por 2 minutos. Trabalho suspenso? Demir. Vereador Chaves. Eu, por exemplo, não vejo a situação do provedor da Santa Casa. Agora o senhor não falou. Não, desculpa, vereador. Depois, sua vez. Vereador Dr. Chaves. Educação é bom de vez em quando, né? Demir. Eu tenho muita educação, senhor vereador. O senhor, baixa a bola aí. Baixa a bolinha. Doutor Demir, o senhor como médico, o senhor entende que o pronto-socorro municipal tem condições de manter um paciente lá até transferir para a Santa Casa? Boa noite a todos. Atualmente não, Chaves. O importante na sua fala é tentar identificar realmente o que está acontecendo, ao meu ver, na Santa Casa. Por que a Santa Casa está negando, se é que existe vaga? Eu conheço tanto os médicos do pronto-socorro como da Santa Casa. Se está tendo essa dificuldade de encaminhar, eu trabalhei nos dois, no pronto-socorro e na Santa Casa. Realmente, no ambulatório da Santa Casa, é complicado trabalhar. É um volume muito grande. Agora, precisamos realmente ver a realidade, a veracidade dessa negação de vagas. Se realmente tem ou não a vaga. Isso que é fundamental. Agora, concordo com você, precisamos também aparelhar o pronto-socorro, uma vez que não tenha vaga na Santa Casa, tá? Que esse paciente permaneça no pronto-socorro até que essa vaga surja. Agora, no momento é difícil você falar o que está acontecendo, se realmente existe ou não a vaga. Tá, mas o pronto-socorro não tem condições hoje. Por que essa vaga surge na presença de alguma pessoa que possa interferir e arrumar essa vaga? Eu estive essa semana 4 vezes no pronto-socorro e as 4 vezes não tive dificuldade nenhuma em internar o paciente. Esses pacientes estavam
no pronto-socorro desde amanhã, outros foram até dispensados para casa, voltaram em condições piores de saúde, e só com a minha chegada lá, em menos de 10 minutos, os pacientes estavam internados. O que você acha disso? Talvez a gente possa também entrar em contato. Eu saí da Santa Casa há algum tempo já, dos plantões. Eu não sei se os médicos do ambulatório são os mesmos do pronto-socorro, regidos pela Biosaúde. Não. Porque na minha época teve um grave atrito entre médicos, né? Os médicos do ambulatório da Santa Casa não aceitavam as condutas do médico do pronto-socorro. Até questionavam a capacidade técnica. Uma coisa muito chata, antiética. Sim, mas eu não estou questionando conduta médica. Eu estou questionando o fato de uma intervenção de uma pessoa de fora arrumar essa vaga e não o médico. É estranho. Se realmente você conseguiu a vaga, porque existia a vaga. Agora, dentro da Santa Casa, eles podem também tentar arrumar a vaga. Eu já vi, por exemplo, pacientes da clínica, um senhor de 70 anos internado na maternidade. Não, isso também já presenciei. Porque não tinha vaga, então você acaba tentando relocar esse paciente para poder dar um bom atendimento. Mas eu concordo com você, eu acho que o fundamental seria aparelhar o pronto-socorro para que você possa manter um paciente no pronto-socorro, talvez 24 horas ou um pouco mais, até que surja uma vaga na Santa Casa. Agora, eu não sei te responder o que está acontecendo realmente dentro da Santa Casa, se tem ou não tem vaga. Na realidade, o problema está sendo especificamente com um médico na Santa Casa. Isso é informação dos médicos da Biosaúde. E o médico citado pelo presidente da casa. Senhor presidente? Vereador Heber. Eu tenho educação que eu recebi da minha mãe, do meu pai, coisa que, diferentemente, eu não faço acusações levianas aqui dentro dessa casa. Eu sugiro que, ao invés de chamar o provedor, eu sugiro o administrador da casa. Pode ser, que eu acho que é muito mais coerente. E também o nome que ele julgou aqui, ele falou aqui na tribuna, do João Vicente. Eu não falei nome de ninguém, não foi eu que falei. Mas ninguém está acusando ele. Foi Falou Vossa que ele Excelência, estava, foi Vossa Excelência ele que estava no sugeriu. ambulatório e foi pedido para ele. Ele falou que não tinha vaga, que assim que surgia Porque arrumava. Aparentemente é um caso pontual que foi falado aqui na tribuna. Não, o senhor sugeriu. O senhor falou o nome dele. Eu falei dele. que o médico ligou várias vezes para o doutor João Vicente, que estava no Ele laboratório. recusou. Não recusou. Falou que não tinha vaga, que assim que tinha vaga ele arrumasse. Eu acho então difícil. O senhor não põe palavra na minha boca. Vossa Não Excelência recusou. Não recusou. Claudirei, Falou que não tinha a vaga negada. Ué, não tinha vaga. Não, o a hora que termo tivesse vaga vaga, ele arrumava. negada. Vaga então, negada. Foi isso. Mas o senhor não tem educação, porque agora eu estou falando, não é assim? O senhor citou meu nome. Então eu vou responder o que o senhor está perguntando. Eu estou conversando. Vereador, não é assim que é tratado vereador, aqui dentro? O senhor não põe palavra na minha boca. Tá? Bom, a vaga negada, que aqui estão, eu estou falando, senhor vereador. A vaga negada... Ninguém falou vaga negada. Falou que não tinha vaga. Vaga negada... Que o médico estava tentando... O doutor Chaves falou várias vezes aqui dentro na vaga tribuna. Negada e confirmo. Vaga negada... Isso para mim é uma missão de socorro, até, dependendo da situação. Trago os pacientes aqui para comprovar vaga negada. Eu sugiro... Fui retirado da minha casa 1h da manhã para internar paciente. Vaga negada. Eu estou sugerindo, senhor presidente, que ao invés do provedor, que é mais difícil as informações, sugiro o administrador da Santa Casa, que tem sim a situação mais, vamos colocar, vai nos enriquecer mais informação do que o provedor. Senhor presidente, vereador, eu já discordo. Eu acho que tem que ser o diretor técnico, porque o diretor administrativo é parte administrativa, parte médica, diretor técnico. Responsável pelos médicos no pronto-socorro, diretor técnico. Responsável pelos médicos na Santa Casa, diretor técnico. Correto ou errado, Ademir? Diretor técnico é responsável. Diretor técnico é responsável pelos plantões, é responsável pelos médicos, diretor técnico. Exatamente. É muito difícil a gente acusar alguém, né? Seremos levianos. Agora, precisamos realmente ver o que está acontecendo. Mas quem negou nessa situação foi o Dr. João Vicente. Se ele negou, ele tem que vir esclarecer aqui. Ele que tem que estar aqui. Todos os fatos aconteceram sempre com o mesmo médico? Não, presta atenção. O fato citado do médico, eu não citei médico, eu falei vagas negadas. Foram várias vagas negadas. Perfeito. Com a minha presença, a vaga foi cedida. Eu trago os pacientes aqui
Inclusive os pacientes, os médicos no pronto-socorro que solicitaram as vagas e que tiveram as vagas negadas, aí esses médicos vão poder afirmar quais são os médicos que estão negando a vaga. Quantas vezes mais ou menos aconteceu isso, Chaves? Só essa semana eu fui 4 vezes, semana passada, no pronto-socorro. Isso está acontecendo com uma frequência muito alta. E outra, diretor técnico, diretor administrativo, não é ele que dá a vaga, não é ele que está no telefone, não é ele que coordena os plantões. Quem é o responsável pelos plantões? Quem que é o responsável pelos plantões? O diretor técnico. Diretor técnico. Então, o diretor técnico é responsável pelo médico que cede ou não a vaga. Então, a presença tem que ser do diretor técnico. Nós estamos discutindo aqui coisa técnica e não administrativa. Ué, falta de lei. Vereador Perinoto. Chama também. Pela ordem, senhor presidente. A vereadora Enelice estava na frente. Então, vereadora Enelice. Eu gostaria só de ressaltar que o problema da questão do pronto-socorro ter as dependências para que as pessoas possam ficar lá, esse problema vai ser sanado. Porque realmente no pronto-socorro não tem nem banheiro para dar banho nos pacientes que lá ficam. Foi construído e esqueceram de fazer o banheiro. Isso vai ser resolvido com a UPA, que a UPA já tem todo essa instalação pronta, com banheiro. Se o paciente puder precisar ficar lá mais do que um dia, ele terá condições de ficar. Então, isso já está resolvido dentro do município. Agora, as questões levantadas aqui, eu não sei, eu acho que às vezes elas vão muito pelo lado pessoal da questão e não muito pelo lado técnico. Existe a dificuldade? X ou Y, Zé ou João, são os caras responsáveis. Vem aqui e explica, ninguém vai se eximir de vir aqui e explicar. Agora, o que não nos cabe é ficar fazendo, sabe, ilusões, ou querendo julgar alguém, ou querendo... Gente, não é justo isso, mesmo porque as pessoas que a gente está insinuando que façam as coisas não estão presentes. Vamos tomar uma atitude mais séria, mais correta. Nós queremos que os serviços aconteçam. Está tendo dificuldade, o serviço não está acontecendo, o sistema não está funcionando. Vamos ver aonde que está o erro do sistema. Agora, a casa discutir se é o Zão ou o Zé que está tendo privilégios ou não, acho que não cabe a nós. Seria mesquinho demais a gente partir para essa discussão e pedir isso no município. Agora, tecnicamente não está funcionando, chama-se os responsáveis técnicos. Seja ele 4, 5, nós estamos aqui para ouvi-los até às 5 horas da manhã ou até no dia seguinte, que venham todos se justificarem. Pela ordem. Vereador. Eu acho assim, hoje está sendo aqui ouvido no plenário o diretor do meio ambiente, o João Gabriel. Eu acho que já na tribuna livre já deveria ter deixado ele falar, porque eu acho que essa discussão vai se estender um pouco mais. Então acho que a gente deveria dar uma pausada. Suspender? Não. Pausar e cada um estudar um nome, e depois a gente fala quem vai ser convocado, a gente poder ouvi-lo, porque já são quase 9 horas, e ele, 7 horas, ele tem que estar no pátio. Eu tenho que colocar em pedido. Eu acho que cada um pensa um pouco pedido aqui, primeiro. para ver que nome que chega no nome para ser chamado, e para a gente ouvir o João Gabriel, não vai ficar muito tarde para ele. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Pela ordem. O Odair primeiro. Você vai falar, Odair? É o Odair Perinoto agora. Ora, bem, quase que eu ia falar, a vereadora Enelice quase que falou quase tudo, mas eu gostaria de deixar bem claro que isso de falar, chama esse médico, chama aquele outro médico, isso não tem procedência pelo seguinte: hoje foi o João Vicente, amanhã é outro médico. O problema está acontecendo dentro do hospital, não é o médico, foi aquele caso, com aquele paciente, com aquele médico. Agora, vai ter mais médicos, tem outros casos que já estão acontecendo. O vereador Chaves pediu, a gente fica discutindo, a gente teve na outra reunião passada, foi tudo legal. Hoje, graças a Deus, parece que estava tudo legal. Às vezes, por causa de pouca coisa, a gente acaba discutindo. Então, eu gostaria de... O Chaves usou a palavra, tribuna, ele pediu que seja chamado a pessoa, a gente tem que ser a pessoa responsável, chamá-la e botar em votação. Você vai chamar, botou em votação, acabou, resolveu. A gente discute, às vezes, gente, por coisas tão pequenas que não há nem necessidade disso. Então, eu acho, senhor presidente, foi solicitado, Charles solicitou, bota em votação, vai chamar a pessoa responsável, acabou. Então, eu vou colocar em deliberação. Você quer falar, Fernando? Vou colocar em deliberação o diretor técnico do ponto-socorro primeiro, tá? Depois a gente ouvir ele, a gente convoca o diretor técnico lá do hospital, certo?
Claudinei, só terminando, o problema maior, no caso, não é no pronto-socorro, que o Chaves acabou de dizer, é no hospital. Mas precisa ver primeiro com o diretor técnico do pronto-socorro, ver o que está acontecendo. Aí depois a gente vai. Vai o diretor técnico do hospital. Já foi falado, já foi denunciado, já falou que tem vaga negada. O que o senhor acha, vereador? Diretor técnico do pronto-socorro municipal, primeiro. Após ouvir o diretor técnico do pronto-socorro municipal, se houver necessidade, a parte da Santa Casa. Porque é o seguinte, quem fez o uso da palavra, quem levantou o assunto, foi a minha pessoa. Então eu gostaria que eu fosse respeitado na minha opinião. Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes todos os vereadores da última chamada, senhor presidente. Vou colocar, havendo num legal regimental, vou colocar em deliberação o pedido do vereador Dr. Chaves de convocar o diretor técnico do pronto-socorro. Em deliberação. Em deliberação. Em deliberação, vereador. Já manifesto minha posição contrária da forma que foi feito, das acusações levianas que foram feitas, convocar dessa forma, sem mesmo a gente saber de fato o que está acontecendo. Então, eu vou votar contra já dessa forma, da forma que foi feito. Sem análise, sem a ponderação e sem mesmo de fato saber o que está de fato acontecendo. Simplesmente pelas informações dessa forma aí, jogada na tribuna, e a gente tem que aceitar a forma que o próprio vereador vem aqui, sem mesmo a prova ou alguma coisa nesse sentido, simplesmente chega aqui e fala. E como que a casa tem que acatar dessa forma. Em deliberação. Em deliberação. Deliberação, vereador. Não foi jogado, não. Eu trago N pacientes aqui. Inclusive tem vereador que passou pela mesma dificuldade com um parente e precisou intervir para ser internado. Correto? Então não é acusação leviana. E isso está acontecendo sim. Então, primeiramente, diretor técnico do pronto-socorro, Dr. Emerson, que é o responsável pelos médicos do pronto-socorro municipal. E, posteriormente, se houver necessidade, o diretor técnico da Santa Casa. Em deliberação, vereador Delenice. Eu vou fazer mais uma sugestão. Eu acho que a gente não tem o conhecimento necessário das instituições que estão sendo faladas aqui. Qual é a pessoa mais capacitada para vir e sanar o problema? Então, eu sugiro que a gente encaminhe o problema e peça que a instituição pronto-socorro encaminhe alguém capacitado para responder, seja ele o Zé ou João, que tenha competência para responder. E a instituição Santa Casa, que ela também sabe do qual é o problema e que ela nos envie alguém que tenha capacidade de responder o assunto. Eu acho que é muita arrogância nossa, como legisladores, querermos determinar que o Zé ou o João venha responder sobre as instituições que nós não temos conhecimento administrativo. Eu sugiro que as instituições manda-se o problema levantado pelo vereador e ela manda quem tem a competência para resolver. Em deliberação. Em deliberação? Deliberação, doutor Chaves. Eu continuo com a minha ideia que pronto-socorro municipal, existe um responsável sim, é um cargo de confiança, nomeado pelo prefeito, diretor técnico, Dr. Emerson, que eu acho que é uma pessoa capaz para vir aqui e esclarecer, solucionar os problemas, pelo menos dar resposta a algumas perguntas. Ele é a pessoa responsável pelo pronto-socorro municipal, Dr. Emerson. Então, o meu pedido é pela presença do Dr. Emerson. Em deliberação? Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador João Henrique. Eu fiquei escutando até agora e o que eu prestei atenção é o seguinte, e já foi passado por mais vereadores esse problema. O problema está entre pronto-socorro e Santa Casa. Eu confio no doutor Ademir, confio no Chaves, o doutor Zé Eduardo não falou nada por enquanto, mas o doutor Ademir também deixou bem claro que quem é responsável pelos médicos é o diretor técnico. Eu vejo que a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa tentar esclarecer para a população, tá? Eu acho que tem que convocar os dois diretores. Escuta primeiro o Dr. Hermes e já questionamos o diretor da Santa Casa, o diretor técnico dos médicos também. A gente já questiona ele para a gente já sair com esse assunto resolvido para a população. Os dois juntos. A gente escuta um separado e depois já escuta o outro. E já tentamos esclarecer isso para a população. Eu acho que é o mais coerente de tudo que eu ouvi, mas colocar em deliberação o que o Dr. Chaves falou, o que o outro quiser. Essa é a minha opinião.
Eu, Deliberação, senhor em presidente. votação, Mas está em votação qual pedido agora? Em deliberação, Deliberação, senhor em presidente. deliberação, vereador Gerson. É o do chão. Eu gostaria de, como o João Henrique disse, acho que foi o mais sensato nesse exato momento, tendo em vista que nós estamos passando por uma fase de epidemia na cidade e temos que ter uma solução prática para isso. São João absorve o município de Águas da Prata, de Jaguaí e outras regiões também a Santa Casa. Então, no mesmo momento que chamar o diretor técnico do pronto-socorro, também da Santa Casa no mesmo momento, e vai indagar ele. Nós temos que ter Porque eu falei no praticidade para a começo. coisa. Então, gostaria que colocasse a deliberação essas duas situações ao mesmo tempo. Vamos ser práticos. O primeiro tem que colocar o deliberação, vereador. senhor presidente. Presta atenção. Deliberação? Deliberação, vai. Eu vejo que, pelo regimento, a partir do momento que o senhor colocou em votação o pedido do vereador Chaves, não se pode colocar nenhum outro pedido ou outra sugestão complementar Então volta na contrário. deliberação da votação do vereador Chaves. Então, senhor presidente, pela ordem, eu estou com a palavra, pela ordem. Eu vejo... Pensei que já tinha falado. Eu vejo que, pelo pedido de colocação de votação do vereador Chaves e pelo nosso regimento interno dizer que quando o pedido está em deliberação é somente aquela matéria que é tratada, então a matéria que o vereador Chaves disse que seja convocado o médico Dr. Emerson, então é nessa deliberação que nós estaremos votando. Se outro vereador der outras sugestões, que apresente posteriormente a votação da indicação do vereador Chaves. Certinho. Senhor presidente, Foi deliberado. acompanhando o João Henrique e o Gerson, eu retiro a minha sugestão de ficar somente com o Emerson e que seja convocado o diretor técnico do pronto-socorro e da Santa Casa, porém que os mesmos sejam ouvidos separadamente. Em deliberação, senhor presidente? Deliberação. Coloque-se em votação a matéria que o senhor solicitou do diretor do hospital e, posteriormente, o senhor solicita já em seguida a votação da próxima matéria. Mas eu já estou trocando. Não pode. Então retira o pedido. O senhor retira o pedido e coloca outro pedido? Eu retiro o pedido e coloco o pedido de convocar os dois diretores. O quê? Vou colocar em deliberação o pedido de retirada do vereador Dr. Chaves, de só convocar o diretor técnico Emerson. Em deliberação, em votação, aprovado que seja retirado o pedido do Dr. Chaves. Agora falta o pedido. Então, agora eu gostaria que fosse convocado os dois diretores técnicos do pronto-socorro e da Santa Casa, porém que eles sejam ouvidos separadamente. No mesmo dia, mas separadamente. Em deliberação, em votação, aprovado o pedido do vereador para ser colocado os dois diretores no mesmo dia, separado um do outro. Senhor presidente, a gente não vai ouvir o João Gabriel? Eu vou suspender os trabalhos para a gente ouvir. Suspende os trabalhos mentalmente. Tem mais algum vereador que vai fazer uso da palavra? Tem mais algum? Não? Então vou encerrar. Encerrada a tribuna livre, passa a sessão a parte destinada ao uso da palavra do grande expediente aos vereadores. Não havendo mais vereadores, inscrito, suspendo os trabalhos mentalmente por 15 minutos. Agora estão presentes o senhor João Gabriel de Paula Consentino, diretor do Departamento do Meio Ambiente, e o senhor Luiz Antônio Gonçalves. Estão atendendo uma convocação feita por essa casa para prestar explicação sobre o aterro sanitário. O senhor continua gravando. Eu pus. Já encerrei, tá? Encerrei. Gabriel, Ô, Tony, você vai fazer parte também? Pode entrar.